Versículo de número 9. É, Deus céu. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Que diz assim: eu, João, que também sou servo do irmão, companheiro da missão do reino da perseverança de Jesus Cristo, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo de número 2. Versículo de número 3. Que diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste a provas que dizem ser apóstolos e não são. Tu achaste mentiroso, e sofrestes, tens a paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eu, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde tu caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e trarei do seu lugar o teu caçal, se não se arrependeres. Sinta glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para nós, para que a gente possa entender que o nosso Deus, ele tem uma palavra poderosa para falar conosco. É um Deus fiel, Deus verdadeiro. Se a gente analisar entre Gênesis e Apocalipse, a gente sempre vai ver profecias falando a respeito do fim. Mas eu quero trazer os irmãos à lembrança que é importante a gente se lembrar do Novo Testamento, o que aconteceu através do ministério de Jesus e o que Jesus fez. A Bíblia diz que no Antigo Testamento havia um profeta chamado Isaías, e ele começa a profetizar a respeito de Cristo, e ele disse assim: vai se levantar um homem em vosso meio, ele vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho, os pais se converterão, os filhos se converterão, e ele preparar o caminho do nosso Salvador. A Bíblia diz que Isabel é visitada e Deus chega, usa um anjo para falar com Zacarias quando ele está oferecendo incenso. Por isso que eu digo, quando nós estamos na casa do Senhor oferecendo sacrifício de louvor e adoração, não tem oração nenhuma que o Senhor não possa ouvir. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. A Bíblia diz, pastor, que Deus, ele ouve. Zacarias duvida, porque tem gente que ele ouve a palavra do Senhor e duvida no seu coração. Por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago: pedistes, não recebestes, porque pedistes. Tem gente que, irmão, ele pede para Deus para ver o sobrenatural, mas não pode nem sentir, que já fica com medo, já está duvidando do poder. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher visitada, velhinha, na sua velhice, depois ele traz a luz ali, irmão, ao filho, vai ensinar no deserto, ele prepara o caminho, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a batizar, ele começa a ensinar, ele começa a pregar, ele começa a preparar o caminho, aí ele começa a batizar pessoas ao arrependimento, aleluia, e de nada, irmão, começa a acontecer batismo na água para arrependimento e remissão de pecado, mas ele sempre dizia: eu não sou Cristo, eu estou preparando o caminho dele. Certa feita, chega fariseus, mestre da lei, saduceus, e diz: quem tu é? Tu és um profeta? Ele fala: não sou, porque profeta que é profeta não fala quem é. O homem de Deus, ele não precisa se justificar, porque quem é as suas obras fala por si próprio. Ele começa a dizer: quem é você? Tu és o Cristo? Eu não sou. Ele diz assim: olha, para que tu está fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso para a remissão de pecado, eu estou batizando com água, mas está vindo um aí que é maior do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele começa a mostrar, aleluia, o caminho. E Jesus ali, aos seus 30 anos, aparece. Está João Batista ali
o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Era desse aí que eu estava falando. Jesus chega até João Batista, aleluia, presta atenção que eu vou chamar a sua atenção. João Batista chega e diz assim: Senhor, eu que careço de ser batizado por ti. Aí Jesus acalma, mas meu filhinho, fica tranquilo, para que se cumpra as profecias. Jesus desce nas águas, não tinha pecado, mas foi por mim e por você. E algo do céu não vai acontecer, que a multidão vai ouvir. Algo sobrenatural vai acontecer. Quando, aleluia, João Batista desce, Jesus. Quando sobe, oh glória. Aleluia, A Bíblia diz, pastor, que bradou uma voz lá de cima, desceu, aleluia, uma pomba simbolizando o Espírito Santo, e a voz confirmava e testificava o que João Batista estava fazendo. Eis aí o meu filho, aleluia, em quem eu me alegro, oh glória. Jesus, ele sai, aleluia, daquelas águas, vai ser provado no deserto, 40 dias, aleluia, com fome, com jejum, aleluia, o diabo apareceu para ele para tentar, aleluia, o diabo não vai aparecer quando tudo vai estar bem, não, ele vai aparecer na sua necessidade, naquilo que você tem dificuldade, aleluia, ele aparece, aleluia, para Jesus, ali no deserto, ele olha para Jesus e tu és o Filho de Deus, eu sei que tu está com fome, tu está se arrastando com fome, transforma, aleluia, essas pedras em pães, mas Jesus pega a palavra, ele diz assim, está escrito aonde, pastor Edmar? Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vim pegar a Bíblia nessa noite, oh glória. Jesus chega ali alimentado pelos anjos, vence no deserto usando a palavra. O maior segredo, irmão, para vencer as tentações, ainda continua sendo uma palavra. Aleluia. Os anjos servem Jesus. E quando os anjos servem Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele começa a pregar. Deus poderoso. E o pastor hoje falando sobre o sistema religioso, foi algo que eu estava conversando hoje de manhã com a minha tia. E eu fico preocupado. Porque as mensagens são muito nosso eu, só nós, aonde Cristo não é o centro. Louvores que exaltam a nós, irmão. João Batista, certa feita, olhou e disse assim: alguém chegou para ele, olha, vejo que os discípulos de Jesus estão mais batizando mais do que tu. João Batista, se tivesse ego, ele queria erguer os olhos, não. Mas ele toma a palavra e diz assim: é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Eu vou te dar um carro, uma porta aberta, oh glória. A primeira mensagem de Jesus entrando, aleluia, em determinado lugar foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite, sobre arrependimento. Jesus ele vai ter uma vida de oração, sempre ele vai dar nos momentos difíceis, tirando um tempinho para falar com o Pai dele. Certa feita, antes dele tomar uma decisão para escolher os discípulos, ele sobe para o monte, ele ora, quando é de manhã ele escolhe 12 discípulos para andar com ele. Por isso, irmão, que é necessário a gente orar a Deus, pedir direção para a gente saber quem pode andar conosco, quem não pode. Nem todo mundo a gente pode chamar de amigo. Jesus tinha 12 discípulos, andava, aleluia, com ele um bocado, mas para vivenciar milagre, para orar com ele, era Pedro, Tiago e João. Ou seja, Jesus dizendo para mim e para você: você pode ter o conhecimento com muitas pessoas, mas para andar com você tem que ter a presença. A presença é Pedro, é Tiago, é João. Eu estou sentindo Deus neste lugar, não sei você. Ele escolhe, toma decisão. E ele vai escolher 12 discípulos. Pedro deu trabalho para Jesus. Você conhece Pedro como um homem bruto, um homem que tirou a espada, cortou o orelha de Malco. Jesus fez um milagre ali no momento, você não para ser preso. Pedro era aquele que levou Jesus, que foi repreendido pelo mestre, mas mesmo assim Jesus olhou para ele, aleluia, glória. Pedro, sobre ti, aleluia, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, oh glória. Pedro foi um dos fundadores, oh glória, para dar continuidade ao ministério de Cristo. Tiago foi morto à espada, mas deu continuidade ao ministério quando estava vivo. Jesus
irmãos que não tinham pecado. Imagine de mim e você que somos pecadores. Antigamente, pastor, a gente falava de pecado, as pessoas se arrependiam, vinha com palavras de exortação, de arrependimento, as pessoas se quebrantavam diante do altar, choravam, pedindo perdão, confessavam os seus pecados. Mas hoje a palavra bate, as pessoas mudam de igreja, mudam de lugares, irmão. O pecado foi feito para ser tratado. É por isso que a palavra fala: arrependei-vos. Glória a Deus, está diminuindo, mas vamos pregar. Glória a Deus. Jesus chega ali depois de ressuscitado, entre os seus 40 dias com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos ali na praia. Chega para Pedro: Pedro, tu vai padecer. Ela vai sofrer muito. Cuida das minhas ovelhas, apacenta elas. Aí Pedro falou: João, não se preocupe com ele não, esse aí não vai morrer. Ele vai morrer na velhice dele, mas não vai ser ali morto, martirizado, mas ele vai cuidar da minha mãe. Aí passa-se os tempos, irmão, acontece as profecias de Atos dos Apóstolos, a qual Joel tinha profetizado há anos. Quando eles estavam 10 dias na festa do Pentecostes, eles não estavam reunidos no mesmo lugar falando da vida de ninguém. Eles não estavam reunidos, irmão, no mesmo lugar para olhar pecado dos outros, não. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, com um só propósito, orando, esperando receber de Deus o seu poder, o seu revestimento, a sua profecia ser cumprida. É por isso que todas as vezes que entramos aqui, irmão, não é olhar para o pregador, para o pastor, para a roupa do irmão. Você veio somente com olhar. Que olhar, pastor? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. É por isso que eu digo, aqui não tem céu, estrela, aqui somente é Ele. Quem faz é Ele, o poder é dele, quem manda é Ele. O pastor dessa igreja é dele, você é dele, a tua casa é dele, a tua família é dele, o ministério foi Ele que te deu. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, outrora era para estar morto, mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia, te chamou pelo teu nome, glória, aleluia, mudou a tua vida, colocou uma veste nova, colocou uma aliança, te deu nome, e hoje você está aqui glorificando e exaltando o nome dele. Então se sinta importante nessa noite. Glória a Deus. Esse seu tempo, Jesus escolhe muitos. O evangelho agora vai ser pregado para muita gente. O apóstolo Paulo era perseguidor de igreja, virou Paulo, era Saulo, virou Paulo. Ele começa agora a plantar a igreja, começa a fazer obra missionária, perseguido. Esses dias um amigo meu falou: nossa, eu estou indo pregar ali, eu estou recebendo oferta só do combustível. Eu falei: olha, deve estar recebendo do combustível, irmão. Você não vai pela oferta, você vai pela palavra, pelas aulas. Aleluia, Paulo estava pregando, aleluia, mas Silas, eles receberam um tapa, irmão, foram parar na prisão. Ou olha, por conta da palavra, aleluia. Mas chega meia-noite, eles estão orando, um está cantando, ora, e de repente aparece um terremoto no meio daquele lugar. As prisões estão abertas. Por quê, pastor? Porque eles estavam orando, eles estavam cantando ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui ligados com o pensamento, orando, louvando, as prisões do mundo espiritual estão sendo quebradas. O diabo já bateu em retirada, ele não vai bater, ele já caiu por terra. Aí eu dizendo para mim e para você, quando você está na posição, aleluia, quando você ora com fé, com a certeza absoluta, o diabo não resiste o poder da oração. Agora, os cristãos começam a ser perseguidos, martirizados por causa da palavra. Ser crente, irmão, naquela época não era fácil. Era não adorar a Deus aqui, no outro dia ver os irmãos mortos, decapitados, era jogado na praça para os leões comer bicho. Ainda tem gente que chega em mim: hoje nós estamos perseguidos. Não, irmão, comparado que eles, não. Deus. Nem se compara, irmão. Ser cristão naquela época era perder a cabeça como João Batista, era como Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, era como o Tiago que foi morto por Herodes. Ser cristão naquele tempo, irmão, era perder a vida por amor a Jesus, era perder uma vida aqui e recebendo um galardão lá em cima.
agora está João, foi preso. Deus que poderoso. Passa-se o tempo. Só o Senhor. Passa-se os anos. Segundo os historiadores, diz que João tentava matar ele, jogaram ele dentro com coisa de óleo quente, mas disseram, por isso eu gosto de pregadores, que ele se banhava assim e não fazia nada. Eu acredito, irmão, nisso. Glória a Deus. Eu acredito em coisas sobrenaturais da parte de Deus. Deus sabe. Certa feita, irmão Pedro estava preso por conta que uma igreja estava orando. Deus envia anjos, irmão, para libertar Pedro. Oh, glória, me prova da Bíblia que Deus é a favor de anjo, irmão. A Bíblia diz no Salmo 91 que ele envia anjos ao meu e ao teu respeito para te livrar de todo o mal. Segurar nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra. Salmo 34, verso 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E a Bíblia diz que agora João está preso. Passa-se Deus tempo. que poder e glória. Eu fico imaginando o que João estava pensando. O poder é teu, a glória é Eu tua. podia morrer assim, martirizado, Pai, mas Senhor, eu vou nós morrer nessa noite, ó Pai, preso, acerte, Senhor. Deus, a minha adoração. Nós estamos sozinhos, irmão. Tem propósito que acontece na nossa vida, que é só nós e Ele. Meu Deus. Tem momento, irmão, que Deus vai colocar o Pedro, o Tiago e o João para te ajudar, mas vai ter momento que é só você e Ele. Lembra de Jeremias, irmão? Jeremias começa a pregar, irmão, contra falsos profetas, dizendo que eles iam passar 70 anos na Babilônia.